que está acima da enfermidade e da morte. Nós apelamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, não deixe essa criança partir, Senhor, sem antes conhecer o Teu nome, sem antes conhecer a Tua palavra, Pai. Tenha misericórdia dessa criança e de sua família, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, porque o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então clamamos pelo Teu nome, Pai. Salva esta criança. E também, Pai, os pedidos aqui estão entregues em Tuas mãos, e nós já somos gratos, porque sabemos que seremos mais do que vencedores. E Pai amado, agora também nós que estamos aqui, fala aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Ensina, Pai, posiciona a Tua igreja, Senhor, e nos dê um espírito manso para receber de bom grado a Tua palavra, e produzir bom fruto, como a boa terra embebe a chuva e produz bom fruto. Pai amado, conceda a nós a vitória, e podemos sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações, quando nos era aberta as Escrituras. É o pedido, Pai, e o agradecimento da Tua igreja, no nome santo e precioso, do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Cumprimentar a amada igreja no precioso nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Estamos alegres? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Deuteronômio, está bem lá no começo da Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 10, no versículo 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos encontramos. Vamos ler em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deuteronômio, livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Agora, irmãos, virando as páginas mais para diante, meu rascunho salvando, vamos abrir no livro dos Salmos. Salmo 135, Deus abençoe. Salmo 135, no versículo 5. Salmo de Davi, 135. Glória a Deus. Aleluia. Pastor aqui, molhando o pé da árvore noiva. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de Davi, 135, no versículo 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Amém? Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra. Podeis vos assentar. Aleluia. Irmãos, essa noite eu espero que os irmãos não se assustem. Amém? Porque eu vou fazer um culto, na verdade, diferente. Estava comentando com o irmão Wagner. Nós lemos aqui que temos um Deus que é sobre todos os deuses, né, irmãos? O que é idolatria, irmãos? Idolatria é você ter um ídolo, se adorar algo, idolatrar aquilo, amém? Pode ser um ídolo de pedra, como a irmã estava falando aqui dos parentes, pode ser, você pode idolatrar a sua esposa, você pode idolatrar seu marido. Idolatrar é fazer uma adoração acima de Deus naquilo. Porque, irmãos, Deus é objeto de adoração, tá? Deus é aquilo que você tem que adorar, tá? Então você pode fazer você pode fazer desse suporte aqui um Deus. Fazer um altar para ele, colocar lá e falar: esse é o Deus suporte. Eu oro para o Deus suporte curar as minhas doenças. Eu oro para o Deus suporte salvar meus parentes. E eu vou acender uma vela aos pés do Deus suporte, tá? Não estou ofendendo as pessoas, só estou explicando. Você pode fazer o Deus que você quiser. Esse é o Deus microfone. A partir de hoje eu adoro esse Deus.
eu idolatro esse Deus, eu vou orar para esse Deus microfone, curar meus parentes, e assim por diante, pode ser qualquer coisa, irmãos, amém? E nós lemos aqui 2 escrituras dizendo que tem um Deus, que é o Deus dos deuses, que é maior que todos os outros deuses. Então essa noite, irmãos, vou fazer uma coisa diferente, eu vou apresentar para os irmãos, eu anotei aqui, porque eu não sou bom de cabeça também assim, 4 homens que são tipo de deuses. 4 homens que são deuses. Eu espero que os irmãos perdoem o que eu vou fazer aqui hoje. Eu quero que vocês entendam. Eu vou dar 4 homens para vocês escolher, e vocês vão escolher qual é o Deus que vocês vão adorar. Amém? 4 homens que vocês podem idolatrar. Eu vou dar as características aqui, e você vai escolher um desses 4 homens para você colocar como Deus. Amém? Para você adorar. Então eu vou ser rápido, para até para o relógio não nos vencer. Amém? O primeiro Deus que eu escolhi aqui, irmãos, tá? Deus com letra minúscula, tá? Objeto de adoração. Nasceu no Brasil, você sabia? Eu escolhi aqui um homem que nasceu no Brasil. Ele nasceu no dia 23 de outubro de 1940. Nasceu numa cidade chamada Três Corações, em Minas Gerais. O nome desse Deus é Edson Arantes do Nascimento. Ele ganhou um nome chamado Pelé. Você sabia que eu estava lendo aqui, irmãos? O apelido de Pelé dele é derivado de um outro apelido, de um outro jogador que tinha mais antigo, que no hebraico significa milagre. E esse homem era um milagre, né, irmãos? O que esse homem fazia num campo, num gramado, ninguém até hoje conseguiu fazer. É considerado o rei do futebol. É um tipo de um Deus. Eu marquei aqui. Era o rei do futebol. Jogava num time dos santos. Você vê, irmãos? Esse homem, irmãos, aos 17 anos ele ganhou Copa do Mundo. Marquei aqui. 1958. 17 anos, não tinha nem completado a maioridade. Ganhou mais 2 depois. Em 69, irmãos, olha o que esse homem fez. Eu marquei aqui. Em 1969, esse homem foi na África, com esse time dos santos, e estava tendo uma guerra lá, irmãos, na Nigéria. Eu marquei até o país aqui, porque eu não lembrava o nome. Biafra, uma região lá que queria uma separação. Queria separar da Nigéria. Estava tendo guerra civil, irmãos. Aí eles falaram para esse povo, o Pelé vem aí. Sabe o que o presidente da Nigéria fez? Decretou feriado nesse dia. E falou, acabou a guerra. Irmãos, eles foram para o estádio ver esse homem jogar. Na porta do estádio, eles colocaram os rifles, os fuzil encostados na parede, e entraram para dentro do estádio. Lá eles viram o homem jogar, cantaram o nome dele, louvaram, e quando terminou o jogo, eles voltaram, pegaram os fuzil e voltaram para a guerra. Só no outro dia que voltaram a lutar. Esse homem é um Deus tão grande que ele parou uma guerra. Os homens pararam a guerra para vê-lo. E eu marquei aqui, irmãos, morreu de 29 de dezembro de 2022, há pouco tempo. Foi velado por 2 dias, lá na cidade de Santos. 2 dias de velório. Foi enterrado no Memorial Necrópole Ecumênico. Mais ou menos 78 milhões de reais deixou para os herdeiros. Tá? E quase 100 mil pessoas acompanharam o velório dele. 100 mil pessoas, irmão. Na cidade de Santos, que é uma cidade até pequena. 100 mil pessoas acompanharam o velório e a caminhada daquele caixão para enterrar o homem naquele cemitério. E as pessoas chorando, cantando o hino do Brasil, louvando aquele homem, dizendo, ninguém faz coisa como esse homem fez. Esse, com certeza, é um grande rei para nós. E aí desceu a sepultura. Esse é o primeiro Deus que eu apresento para os irmãos. Você vê que é duro, né, irmãos? O segundo Deus que eu anotei aqui, irmãos, também nasceu no Brasil. Vê que o Brasil é um país bom, né, para produzir deuses, né, irmãos? Ayrton Senna, eu marquei aqui. Nasceu 21 de março de 1960. Eu estou falando aqui os detalhes, irmãos, para os irmãos entenderem. 21 de março de 60, em São Paulo. Foi tricampeão de corrida, sendo considerado o melhor piloto de todos os tempos.
Irmãos, esse homem entrava num carro, ninguém segurava ele. O melhor de todos os tempos. Ninguém antes e nem depois fez o que ele fez. Eu marquei aqui, ó. Chamado o maior atleta ou esportista do século XX. Durante um século, ninguém foi maior do que ele. E hoje nós mudamos século e não tem ninguém maior do que ele. O pastor está aí, o pastor dirige, o irmão Wagner dirige, os irmãos dirigem. Irmão, se quebrar o câmbio do carro de vocês, vocês conseguem andar com o câmbio só com uma marcha? É difícil, né? Não consegue, né? Não tem jeito. Eu vi aqui, irmãos, ó. Em 91, esse homem correu aqui em São Paulo, no tal de Interlagos, numa chuva que fazia tempo que não chovia daquele jeito em São Paulo. O carro dele quebrou todas as marchas, só ficou uma, e ele ganhou de ponta a ponta com uma marcha só. Quando terminou a corrida, o povo desceu daqueles arquibancadas, abraçaram ele, levantaram ele nos braços. E adoraram ele como Deus do esporte. O Deus das corridas. Ninguém foi que nem aquele homem. Você tem uma ideia, ele foi tão bom naquilo ali, que ele morreu fazendo aquilo. Morreu dentro do carro, morreu fazendo o que ele amava fazer. E eu marquei aqui, irmãos. Houve um cortejo. Ele morreu dia 1º de maio de 94. O governo brasileiro deu um luto oficial de 3 dias. 3 dias de feriado, parado. Houve um cortejo lá do aeroporto de Guarulhos, porque ele morreu fora, né, do Brasil, trouxeram o corpo para cá. Quando pegou lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o corpo, até a Assembleia Legislativa, e depois ficou lá velando, e depois foi para o cemitério. 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, irmãos. Foram no aeroporto receber, foram até a Assembleia, ficaram chorando em volta do caixão, e foram até o túmulo com ele. 2 milhões de pessoas. Chorando, pranteando, cantando o hino no Brasil, falando, ninguém faz o que esse homem fez. Com certeza nós perdemos um grande homem, o rei do automobilismo. Esse é o segundo Deus. O terceiro Deus, irmãos, que eu apresento para os irmãos, chama Elvis Presley. Viveu nos tempos do irmão Branham, tá? Nasceu em 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. Ele era chamado rei do rock. Ele pegou, irmãos, lá naquele tempo nos Estados Unidos tinha segregação racial, sabe? Os negros eram brigados com os brancos, vamos dizer assim. Era perseguido. Ele pegou a música dos negros e a música dos brancos e misturou e fez o tal do rock. Foi ele que criou, irmãos. E ele foi chamado rei do rock. Irmãos, eu marquei aqui, ó. Ele fez cinema, fez músicas, ficou famoso no mundo todo. Era evangélico da Igreja Assembleia de Deus de Tupelo. Esse já é um Deus um pouco melhor para nós, né, irmão? Já é evangélico. Já não é como os outros dois que era ateu. Esse já é evangélico. Ele gravou um disco, irmãos. Primeiro disco, o segundo disco gospel do mundo foi ele que gravou. Só tinha um disco gospel, de música evangélica, digamos assim. Ele foi o segundo disco de música gospel da história do mundo, foi ele que gravou. O rei do rock foi o homem que trouxe a música gospel para nós. Você vê que é um bom Deus, né, irmãos? Atendeu o mundo e atendeu os evangélicos. Não era egoísta, né, irmãos? Eu marquei aqui, irmãos, teve um dia que um juiz falou para ele que ele não podia dançar, porque ele tinha mania de dançar, né, nas músicas. E o juiz falou para ele assim, aqui na minha cidade você não dança, você vai cantar aqui, mas você está proibido, você vai preso, porque eu não quero você dançando em frente às nossas mulheres aqui e aos nossos meninos. Irmãos, esse homem sentou-se, ele cantou sentado, sem se mexer. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele mexeu apenas o dedo mindinho dele, isso é história. E aquele estádio veio abaixo. As pessoas gritaram e louvaram e praticamente tiveram um pentecoste por causa do dedo mindinho daquele homem. Quase 40 mil pessoas pulando e gritando, e as mulheres e os homens arrancando roupa e vibrando e comemorando. Com o dedo mindinho, ele moveu a multidão. Eu acho que pode ser um Deus para nós, né, irmãos? Marquei aqui, morreu em 16 de agosto de 77. Foi velado numa mansão chamada Graceland, que era a mansão dele.
O cortejo até o cemitério foi acompanhado por cerca de 80 ou 100 mil pessoas, cantando as músicas dele, chorando por ele, dizendo: oh, morreu o rei do rock, morreu o nosso grande Deus do rock, o rei da música. Todos os músicos que vieram depois copiaram dele. Morreu, partiu. Então você vê, 3 deuses, irmãos, que nós temos para escolher, que vieram nessa terra, fizeram grandes coisas e morreram. Mas eu marquei também aqui, irmãos, um 4º Deus, tá? Que também é um homem, tá? Esse homem já é um pouco mais simples, né, irmãos? Ele já não tem mais as coisas. Você viu que o clima está pesado hoje, né, irmãos? Estou falando de deuses e vocês não querem adorar deuses. Talvez, eu não sei como é que está a fé dos irmãos. Esse homem, esse 4º Deus que eu apresento para vocês, vocês vão ter que escolher um desses 4 para adorar, amém? Um desses 4 para vocês ter como Deus. São 4 homens. Esse 4º homem que eu coloquei aqui chama Jesus Cristo. Irmão, Jesus Cristo eu marquei aqui, nasceu em Belém da Judéia. Ninguém sabe o ano certo, não sabe se foi no ano 4 antes da era cristã, se foi no ano 7, se foi no ano 3, nem data de nascimento ele tem. Diz que nasceu na Páscoa, a religião diz que nasceu em dezembro. Eu marquei aqui, ele era filho de uma virgem, foi criado em Nazaré, depois morou em Cafarnaum. Era filho de carpinteiro, mas provavelmente nem tinha profissão. Não sabia jogar bola, não sabia correr corrida de carro, até porque não tinha corrida de carro, tinha as bigas dos romanos, não sabia pilotar a biga, não sabia tocar instrumento, não sabia dançar. Era um homem simples, irmãos. Não tinha nada nele para que pudesse nos atrair. As pessoas olhavam para ele e a Bíblia diz que meneavam a cabeça. A Bíblia diz que ele não tinha nenhum lugar para encostar a sua cabeça. Os outros aqui tinham mansões. Eu acho que esse Deus aqui está faltando alguma coisa para nós nele, né? Eu marquei aqui o que esse homem fez então. Porque se ele não corria, não jogava bola, não fazia nada para ser adorado, eu marquei algumas coisas que Jesus fez aqui, eu vou ler para os irmãos, para que os irmãos, talvez, de repente, vocês escolhem um Deus um pouco menor, né? Que a Bíblia diz que ele foi feito menor até que os anjos, eu não sei. Né? Esses já serão maiores, né, irmãos? O maior do esporte, o maior da música, tá? Então você tem esses aí, mas você tem aqui um que é menor do que os anjos para adorar. Então veja, saindo ele do barco, logo o conheceram. Olha lá o Jesus vindo ali. Reconheceram ele. Está em Marcos capítulo 6. Correndo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças. Rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua roupa. E todos que tocavam, saravam. Então você vê, né, irmãos? Esse Deus já tem algo diferente nele. Só de tocar na orla do vestido dele, as doenças sumia. Aleluia! Irmãos, eu acho que já está começando a chegar perto, né, de um Deus para nós, né? Acho que já está ficando bom. Eu vou ler mais ainda aqui. Está em Marcos ainda. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então ele curava cegos, curava coxos, surdo, mudo, expulsava demônios. Tudo isso era os feitos desse homem, amém? Quem sabe, talvez, eu estou desconfiado que esse pode ser um bom Deus para nós, irmãos. Amém? Eu vou ler mais algumas coisas aqui, irmãos. Hoje eu estou bem calmo. Você vê que eu estou diferente hoje, né? Eu sempre pulo, grito, faço um pentecoste, mas hoje nós estamos falando de um assunto sério. Nós estamos falando de uma escolha para nós adorarmos um Deus. Amém? Eu vou ler aqui para os irmãos Marcos capítulo 9. Você vê, irmãos,
eu sou meio faço propaganda para esse último Deus aqui, que se chama Jesus Cristo, tá? Mas vocês me perdoam se eu não conseguir convencer vocês, tá? Porque eu sei que ele não tem muita coisa aqui para apresentar, é como os outros, né? Que o mundo adora. Eu sei que está muito longe de nós. Esses aqui são mais recentes. Se você quiser ver uma fita, ou nesse YouTube que você assiste aí, você pode ver ainda esse Pelé, você pode ver ainda, né, esse Elvis, você pode ver o Ayrton Senna, você pode ver outros deuses também, atores, atrizes, tá? Vários deuses, você pode ver fotos, vídeos. Desculpa, eu não tenho nenhum vídeo para apresentar de Jesus para vocês, tá, irmãos? Não tenho fotografia, vocês me perdoam. Eu que sou um pouquinho ruim de propaganda, tá? Marcos 9, no versículo 17, diz assim: e um da multidão respondendo disse: mestre-me, trouxe-te meu filho que tem um espírito imundo. E este, onde quer que apanhe, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência o menino, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo lhe sucede isto? E disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai, e não entres mais nele. E ele, chamando-o, agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos perguntaram à parte: por que não podemos expulsar esse demônio, Senhor? E disse-lhe: essa caça não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Então Jesus, até mesmo espíritos demoníacos, ele expulsava. Irmãos, esse homem andou sobre o mar. Esse homem acalmou a tempestade. Esse homem alimentou 5.000 pessoas com pão. Tá? Esse homem transformou água em vinho. Esse homem andando pela Galileia, um dia um cego gritava: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Os médicos já operaram, fiz operação de catarata, busquei a medicina, mas eu não enxergo, Senhor. Então ele falou: traz esse homem aqui, o que você quer? Eu quero ver. Então veja, e bum, o olho do homem abriu, irmãos. Aleluia! Esse homem, Deus, estava aqui entre nós, irmãos. Irmãos, ele não fazia show, espetáculo como esses outros fizeram, mas ele atendia a necessidade do povo. Esses outros deuses faziam o povo pecar. Mulheres ficavam nuas nos estádios para assisti-los. Homens que embebedavam-se para assisti-los. Enquanto que este Jesus perdoava pecados. Ele estava um dia pregando numa casa, e aquele monte de gente lá, irmãos, e aí trouxeram um homem, desceram ele pelo telhado da casa, arrancaram as telhas, e desceram aquele homem no meio lá. E aquele povo: o que é isso, o que é isso, o que é isso? E Jesus falou: o que foi com esse homem aí? Ó, Senhor, ele está coxo aqui, está aleijado, está tudo torto, Senhor. O Senhor não pode curar ele? Nós trouxemos ele de longe aqui, não conseguia chegar, arrancamos as telhas, descemos aqui. Sabe o que o povo murmurou, irmãos? Isso aí, ó. Isso aí está assim porque é pecador, ele fez isso, fez aquilo, por isso que ele está assim, é castigo de Deus nele. Então Jesus olhou para aquele homem e falou: estão perdoados os teus pecados. O povo virou um para o outro e falou assim: rapaz, olha, esse homem quer perdoar pecado, olha aqui, ó, perdoando pecado, irmão. Quem perdoa pecado é só Deus. E outra, se ele tivesse perdoado o pecado, o homem estava em pé, porque ele está assim porque é castigo. Cochichando, irmãos. Então Jesus virou para a multidão e falou: o que é mais difícil que eu diga? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Aí o povo ficou quieto, irmãos. E aí ele virou e disse: para você saber que eu tenho o poder de perdoar pecados, eu digo a esse homem: levanta e anda. E o homem, bum, levantou, irmãos. Aleluia! Um Deus que perdoa pecados, irmão. Irmãos, esse é um Deus diferente, um homem diferente. Agora, vocês têm as opções. Quem vocês escolhem?
Aleluia. Quem vocês escolhem, irmão? Fala o nome, eu quero ouvir. Jesus Cristo. Aleluia. Eu escolho Jesus Cristo. Não estou dizendo que os outros não são bons. Quem quiser adorar, amém. São muito bons. Mas eu estou pensando na hora da morte. Porque esse Pelé, tadinho, ele morreu, irmãos. Esse Ayrton Senna, ele morreu, irmãos. Esse Elvis Presley, ele morreu, irmãos. E Jesus também morreu, irmãos. E ao contrário deles, irmão, eu marquei aqui. Jesus morreu numa cruz. Ele não morreu num palácio, num hospital sendo bem atendido. Ele morreu numa cruz, morto pelo meu e pelo seu pecado. Para nos colocar sobre ele o castigo que nos trouxe a paz que está aqui hoje. Você sabe quantas pessoas estavam no velório dele, irmãos? Várias pessoas da Galileia ali. Não para louvar o nome dele, ou cantar hinos, ou chorar por ele. Mas para zombar dele. Chama por Elias. Deixa para ver se Elias vem salvá-lo. Salvou a muitos, mas não pode salvar a ti mesmo. Olha a diferença dos outros 3 deuses para esse nosso Deus, irmãos. Se fores o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E o outro ladrão do lado aí, rapaz, vai morrer junto com nós. Você vai morrer junto com nós. Tão bandido quanto eu. E o outro bandido do outro lado. Olha, nós merecemos morrer, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim naquele dia. E sabe o que esse Deus nosso falou, irmãos? Hoje estará comigo no paraíso. Aleluia! Porque, irmãos, Jesus morreu como esses homens. Mas Jesus pegou a vida dele de volta, irmãos. Ele ressuscitou 3 dias depois. Tá? E aquele Pelé, aquele Ayrton Senna, o Elvis Presley e outros deuses que já andaram nessa terra estão na tumba esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele não tem ressurreição. Ele é o primogênito dos mortos, é o primeiro que ressuscitou. Ele criou uma nova linhagem, irmãos. Ele venceu até mesmo a morte, que esses outros não venceram. É por isso que eu escolho Jesus Cristo como Deus. Jesus Cristo é o meu Deus. Eu não tinha outros deuses quando eu era mais novo, irmãos. Qualquer coisinha para mim era uma coisa de adoração. Hoje eu adoro ao Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Desculpa os pequenos outros deuses. Mas nós lemos aqui, nós temos um Deus que é o Deus dos deuses. É o maior entre os deuses. E era um homem como nós. E as pessoas falam, mas vocês vão adorar um homem? Mas vocês não adoram esses outros homens que eu citei? E onde estão os seus homens que vocês adoram? Estão na tumba. Lá está o túmulo deles. Se você for hoje lá no Mississippi, está lá a tumba do nosso querido Elvis Presley. Se você for até Santos, está lá a tumba do nosso querido Pelé. Se você for até São Paulo, lá no Morumbi, no bairro de São Paulo, lá no cemitério, está lá o túmulo do nosso querido Ayrton Senna. Mas eu pergunto a você, aonde está o túmulo de Jesus Cristo, irmãos? Não tem túmulo para Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Não tem túmulo para Ele não, irmãos. Você não precisa ir lá botar florzinha no túmulo dele não. Você não precisa chorar pela morte dele não. Você se alegra pela ressurreição dele. Aleluia por isso. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. É isso, irmão. Isso que é ser Deus mesmo. Deus é objeto de adoração. E eu adoro Jesus Cristo. Porque Ele é um verdadeiro objeto de adoração, precioso para nós, um verdadeiro Deus. Não tem derrota com Ele não, irmãos. No dia do enterro dele, 2 homens. Não teve feriado, irmãos. Quando esses outros morreram, o rei decretou feriado. Com Jesus ele falou, mata logo ele, porque nós temos um feriado amanhã. Só que ele já tinha morrido, né, irmãos? Aí vai José de Arimateia junto com Nicodemos. Ô Pilatos, você pode dar o corpo para nós levar? Para que vocês querem o corpo desse homem? Ah, mas nós só quer vela. Leva. Um foi 100 mil pessoas, outro foi 1 milhão, outro foi 2 milhões. Jesus Cristo teve 2 homens no seu velório. José de Arimateia e Nicodemos. Deram banho no corpo e levaram ele. Esses homens estão em túmulos
O outro está no maior cemitério vertical do mundo, irmão. Vai lá em Santos ver. Os túmulos é construído um em cima do outro. Eu não sei nem como é que é. É negócio de maravilhoso você ver. E Jesus Cristo, sabe onde que ele foi enterrado, irmãos? Numa cova emprestada. Foi contado com os criminosos. Enterrado junto com os ricos. Emprestado uma tumba para ele. Ninguém foi lá chorar por ele. Ninguém cantou nenhum hino, irmãos. As pessoas ficaram dias e dias visitando o túmulo desses outros homens, durante as semanas que se seguiram. Enquanto que Jesus Cristo, só uma menina, uma mulher, uma prostituta, indo todo dia de manhã visitar o seu túmulo. Só ela, irmãos. Cadê os outros irmãos? Cadê os apóstolos? Cadê os discípulos? Cadê a mamãe de Jesus? Cadê os irmãos? A única que estava lá, uma prostituta. Todo dia de manhã cedo ia lá, batia naquela rocha e voltava para casa. Voltava no outro dia, no segundo dia, bateu naquela rocha, voltava para casa. Mas no terceiro dia, irmãos, quando ela foi lá naquela rocha, a rocha estava movida. O corpo já não estava mais lá, porque ele estava ressuscitado. Isso é que é ser Deus. Eu desafio qualquer Deus dessa terra, ressuscita então. Sem Jesus Cristo não há ressurreição, irmãos. Porque Ele é o primogênito dos mortos também. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o alfa e o ômega. O primeiro e o último. Não tem nada fora dele, irmãos. É tudo nele. Esse Deus fez pouca coisa, irmãos. A Bíblia diz que tudo que foi criado por Ele se fez. O visível e o invisível foi criado por Jesus Cristo. Leia o Evangelho de João. Ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas nós não rejeitamos Ele. Nós recebemos o nome dEle, e cremos no nome dEle. Por isso que nós somos feitos filhos de Deus agora. Porque Deus tem filhos, e somos nós. Porque nós cremos no verdadeiro Deus. Eu marquei aqui, irmãos. Todos estes deuses nos deixaram legados. Deixaram história. Como eu falei. Se você entrar na internet hoje e for ver, tem vídeo do rei Ayrton Senna, tem vídeo do rei Elvis, tem vídeo do rei Pelé. Deixaram um legado, história. Vocês podem olhar a qualquer hora que vocês quiserem, está lá para vocês verem. E Jesus Cristo deixou o que, irmãos, para nós? Eu vou falar o que Ele deixou. Ele deixou para nós aqui, irmãos, a palavra de Deus. Aleluia! Ele deixou a palavra, irmãos, para nós. E mais do que isso, irmãos, Ele deixou o câncer vencido no Calvário. Ele deixou a enfermidade vencida no Calvário. Ele deixou os demônios vencidos no Calvário. Foi esse o legado que Ele deixou para nós. E Ele deixou a morte vencida no Calvário. Esses outros irmãos, esses outros deuses aqui que morreram, eles nos deram Copa do Mundo, eles nos deram Copa de corrida, eles nos deram disco de ouro, mas Jesus deu para nós a vida eterna, irmãos. Aleluia! É muito mais que disco de ouro, irmão. Fazer igual o irmão Brando, eu estou religioso, sabe, irmãos? O Elvis, tadinho, o Elvis cantava. Sabia que ele cantava igual nós estávamos cantando aqui? Ele cantava Only Believe. All things possible, only believe. Que é somente crer. Ele cantava Amazing Grace, que é sublime graça, que nós cantamos aqui. Então você vê, irmãos, e por que não foi um cristão genuíno? Porque o mundo sufocou ele. Queria ser gospel, queria ser religioso. E o empresário dele falava, não, você tem seus compromissos, senão eu te lanço na prisão. Teve que cumprir os compromissos, irmãos. E agora, que prisão pior para ele agora, irmão? As prisões na escuridão. Mas Jesus vai perdoar, irmãos, eu creio. Não sei, isso é com Jesus. Eu, por mim, desculpa, irmãos, eu perdoava. Tá? Por que você perdoava, irmão? Porque eu vou falar uma coisa, o irmão Nelson conversando comigo ali antes de eu subir aqui, ele me deu um segredo. O irmão Nelson, não, irmão Gilmar, perdão. Quem pecou hoje, irmão, na verdade, nós não tem nem culpa, irmãos. Quem fez você pecar? Satanás.
Por você não fazia, mas você foi enganado por Satanás. E quem que pecou primeiro? Adão e Eva lá, irmãos. Não foi Adão que trouxe o pecado? Não foi Adão que trouxe a desgraceira para nós? Agora, a Bíblia diz que o segundo Adão restaurou todas as coisas. Então eu não estou mais apegado no Adão de lá, irmãos. Eu estou no segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então não tem mais pecado não, esquece isso aí. Jesus perdoa pecados. Como eu falei aqui, perdoou aquele homem levantou e foi embora. O homem não ficou deitado lá. Não, Senhor, eu estou um aleijado, morto, porque eu tenho meus pecados, eu me acuso. Perdoados os pecados, irmãos. Levantou, amarrou a cama e foi embora. E nós temos que fazer a mesma coisa. Esquece as coisas do inferno, esquece as coisas do mundo. Olha para a promessa de Jesus Cristo. Porque nós somos os filhos da promessa agora. E que promessa é essa? A vida eterna, irmãos. Se não vale a pena lutar pela vida eterna, vale a pena lutar pelo quê? Eu luto pela vida eterna, amém? E eu creio que os irmãos aqui lutam pela vida eterna. Então, irmãos, está feita a propaganda, é isso a mensagem de hoje. Eu só quero que os irmãos agora escolham por votação. Levante a mão aqui, quem quer escolher o Senhor Pelé como Deus? 0 votos. Ok. Levante a mão aqui. Quem quer escolher o senhor Ayrton Senna como Deus? Nenhum voto? Pois é. Quem quer escolher o senhor Elvis Presley como seu Deus? Levante sua mão. Nenhum voto. Quem quer escolher o Senhor Jesus Cristo de Nazaré como Deus? Levante sua mão. Aleluia! Glória a Deus! 100% dos votos, irmãos! Aleluia! Então, amém, irmãos. Quem estiver assistindo a gravação, não estamos ofendendo as pessoas. Você é livre para escolher quem quiser. Agora, esta congregação aqui, pela qual somos responsáveis pelo Espírito Santo, escolheu o homem chamado Jesus Cristo como Deus. Escutou o mundo, escutou o Senhor Satanás. Nós escolhemos Jesus, Senhor Satanás. Nós escolhemos Jesus. Aleluia. Então acabou, irmãos. Já fizemos nossa escolha. A Bíblia diz, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Nós não se envergonhamos de Jesus, não. Está a minha cara aqui nessa fita. Tá? Para o mundo inteiro, não é só o Brasil não, o mundo inteiro pode ver, eu escolhi Jesus Cristo, aleluia. E os irmãos, se pudesse estar filmado aqui, vocês veriam o mundo aí fora. Esses homens e essas mulheres escolheram Jesus Cristo como Deus, que fique de testemunho selado para o dia da sua vinda. E no dia que esses outros voltar, quem escolheu eles? Se é que vão voltar, fiquem com eles, porque nós ficamos com Jesus Cristo. É isso, irmãos. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Aleluia. Deus, Pai soberano, Criador dos céus e da terra. Essa noite, Pai, fizemos aqui, Pai, uma escolha por um Deus, Senhor. Eu apresentei aos teus filhos e filhas, Pai, os deuses da terra, os homens que podem ser Deus, e dentro desses homens estava um chamado Jesus Cristo, e por eleição, Pai, por votação, essas mulheres, estes homens, escolheram Jesus Cristo como seu Deus. Por isso eu peço agora, Pai, no nome deste Senhor Jesus Cristo, que no dia da tua vinda, o Senhor se lembre que essa noite nós fizemos uma escolha, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é tudo para nós, Pai. Nós escolhemos Jesus Cristo, Pai. Abençoa estes homens, abençoa estas mulheres, e porventura todo homem na terra, toda mulher na terra, que tem escolhido Jesus Cristo, que seja abençoado. Os pecados serão perdoados, as doenças cairão, os demônios serão expulsos, porque eles estão debaixo de uma escolha, e a escolha chama Jesus Cristo. Abençoa, Pai, essa pequena igreja, abençoa este ministério, Pai, abençoa todos nós aqui,
cura, liberta, posiciona, Pai, porque o Senhor fez isso quando andou aqui na terra, e o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós escolhemos Jesus Cristo como nosso Deus. Pai amado, abençoa esta igreja, Pai, no nome santo e precioso do Teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pai, eu peço também, pelas pessoas que tiveram paciência, se chegaram ao fim dessa gravação, e escolheram o Teu nome também, eles também serão abençoados, eles também terão os pecados perdoados, os demônios serão expulsos de seus lares, a doença não haverá mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dou a paz e a vitória, no nome de cada um aqui agora, Pai, que nós possamos ser abençoados, porque o Senhor é o nosso Deus, nós Te escolhemos, Senhor, não se esqueça de nós. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos alegres? Aleluia. Escolhemos Jesus Cristo, né, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu vou pedir a paciência dos irmãos para a gente cantar apenas o hino aqui. Se o pastor quiser desligar a gravação, pode desligar, pastor. Não tem problema, que fica longo, né, o vídeo. Irmão Luan, vamos cantar Que Amor é Esse? Você consegue puxar aí? O irmão Josnel também acho que conhece. Vocês perdoam, irmãos, que eu perdi a voz aqui gritando, né? Falei que não ia gritar, né, irmão? Mas não tem jeito, né? Aleluia. Que amor é esse? É sol, uma cruz, o sangue que corria pelo chão. Vamos tentar no sol. A igreja ajuda, amém? Uma cruz, o sangue que corria pelo chão, um choro triste em meio à multidão, de uma mãe que se desesperava, uma dor que quem não merecia teve que sentir, alguém que não devia, mas pagou por mim, amou demais até quem não me amava. Ele não me condenou, nem tampouco me julgou, mas só quis me perdoar. Quem devia era eu, mas foi o Filho de Deus quem teve que pagar. Mas que amor esse que eu nunca tinha sentido, Ele se importou comigo, mesmo eu sendo tão errado. Mas que amor esse que nem mesmo a cruz matou, mesmo ali Ele me amou, perdoou os meus pecados. Ele ali na cruz do meio, eu ali na cruz do lado. Ele não devia nada, mas eu era o condenado. Ele ali na cruz do meio, eu apenas pecador. Mesmo assim falou comigo: vou mudar o seu destino, te levar ao paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser de Deus. Que amor é